A música para mim é tudo, assim, é a minha religião, assim. Então, a ideia do projeto da Oficina de Choro, ela vem de vários lugares, ela vem inspirada de outros projetos que a gente vê acontecendo pelo Brasil, né? E é um pouco também uma tentativa de unir a profissão, a nossa profissão, né, a minha e dos outros professores, que é ser professor de música, com um gênero musical que a gente é apaixonado assim há muito tempo, que é o choro, né, que é considerado o primeiro gênero musical urbano brasileiro, né? Eu acho que trazer esse gênero, o choro, para a nossa região da Serra Gaúcha é muito importante pela vivência de uma música instrumental que é feita em roda, né, que é uma música colaborativa e que acolhe os mais diversos instrumentos. Não, o choro era algo assim novo, não tinha um conhecimento abrangente sobre o que era o choro. Claro, conhecia aquela novela de época, né? Sinceramente, antes de eu entrar na oficina, eu não sabia nem que o choro existia. Para mim era... eu não entendia o que era o choro, o que significava para a música brasileira, nem a influência que ele tinha. Então foi uma porta que se abriu para mim para eu descobrir novas músicas, novos artistas, e eu poder entender que a música que eu ouço hoje em dia tem muita influência do que os choreiros faziam anos atrás. O curso surgiu, a divulgação, bem no momento que eu estava pensando sobre como a música brasileira era importante para mim, e eu estava tendo poucas oportunidades de tocar a música brasileira mesmo, eu sempre fui mais ligado ao rock e tal. Além de ver quando eu vi a lista dos professores também, eu fiquei, pessoas que eu conheço e que são profissionais muito bons, que teria poucas oportunidades de ter aula com eles, tanto por agenda quanto pelo lado financeiro, nem sempre a gente consegue estar assim, né? E então o curso apareceu, né, de uma maneira que ficou fácil de fazer, num horário bom, bem apropriado para mim e, né, sem custo, assim. Então eu agarrei com as duas mãos a oportunidade de estar tendo essas aulas aí com esses professores maravilhosos e podendo estudar esse repertório que eu sempre admirei muito, mas tive poucas oportunidades, né? Sabemos muito bem que a cultura popular, ela, aqui na nossa região de Caxias do Sul, ela ainda precisa ser um pouco mais difundida, né? E essa oficina, ela vem a agregar, né, nesse sentido, né, de poder transmitir a cultura popular, né, um gênero genuinamente brasileiro. E a gente procurou sempre fazer um trabalho bem gradativo, né, de acordo com a capacidade de cada um dos alunos, e a gente foi desenvolvendo isso de maneira coletiva, né? Pensando no choro dentro da minha história musical, eu já tocava alguns choros antes de participar da oficina de choro, então eu já conhecia o gênero. Mas na verdade eu conhecia as peças, mas não toda a história e toda a linguagem do choro. Então sempre toquei, mas toquei nunca em grupo. E o tocar em grupo é muito diferente de tocar sozinho, porque é um exercício não só de tocar, mas também de escutar. E o choro tem disso. Quando a gente está tocando em roda, é a minha hora de solar, mas depois eu entrego para outro instrumento solar. Então tem um bate-papo que está sempre acontecendo quando está pensando em tocar choro em grupo, que isso não consegue tocando sozinho. O projeto, então, na parte de produção, ele inicia, né, com todo um planejamento, fica sempre atento aos editais, onde a ideia do projeto ela pode se encaixar, conversar com o proponente também para entender as ideias, né? E aí começa toda uma fase de planejamento, de detalhamento, de escolha de profissionais, de professores, de cronograma. Porque a partir do momento que se tem uma ideia, né, que se propõe uma ideia, é necessário que ela seja viabilizada, né, e que ela se enquadre dentro de uma lei de incentivo que tenha relação com esse tipo de proposta, né, e que consiga se organizar isso da forma necessária para conseguir enquadrar e viabilizar esse projeto. E às vezes isso não é falado, né? O projeto é maravilhoso, né? E
O meu objetivo de me inscrever nesse projeto foi trabalhar a minha memória, né? E eu alcancei. Eu estou muito feliz, fiz grandes amizades e abriu meus horizontes, né? Eu aprendi vários instrumentos musicais, que a gente vai tocando o pandeiro, tem o tamborim, que a gente aprende vários instrumentos, não é só o pandeiro, né? Eu acho isso muito importante. Eu agradeço essa oportunidade que eu tive. Eu não imagino uma pessoa que não goste de música. Eu imaginava que seria muito bom, mas a expectativa superou enormemente. Eu olhar para trás e ver o Guilherme de antes da oficina e olhar para o Guilherme agora é uma experiência, é algo totalmente diferente. Eu comecei na oficina como a música quase tinha saído da minha vida, assim, fazia muito tempo que eu não tocava e eu precisava de algo que realmente me colocasse de volta, assim, que me deixasse menos enferrujado do que eu estava. Eu descobri um universo inteiro de artistas aqui do Brasil que são conceituados, que viviam 50, 100 anos atrás. A evolução que eu tive assim fazendo a oficina de choro foi assim musical, mas também uma evolução pessoal. A oficina foi transformadora assim na maneira de ouvir música. Quando você observa que aquela pessoa ela despertou aquele interesse por esse tipo de música, por esse tipo de cultura, é uma sensação, é uma coisa de muita emoção que a gente passou, felizmente, várias vezes durante esse ano de oficina. A música me seduziu e continua me seduzindo, isso desde sempre, desde de criança. O que eu tenho a dizer é que tudo de bom. Se houver a segunda fase, eu quero ser o primeiro a me inscrever. Eu acho que quando eu penso em futuro da oficina de choro da Serra Gaúcha, eu penso sempre em todas as trocas de ideias que eu tive com os alunos durante o ano e com as expectativas que eles têm. Tem alunos que já estão pensando em trocar de instrumento, que descobriram coisas novas, que trocaram ideias com outras pessoas. Então, o que eu posso esperar é que a gente tenha um futuro, né, com uma continuidade que é muito importante para um projeto tão grande e tão necessário quanto a Oficina de Choro da Serra Gaúcha. Bom, a gente entende que a prática em conjunto, né, e estar fazendo parte de um grupo de música que envolva a arte de maneira geral é sempre muito importante para o desenvolvimento pessoal, né? Então também tem uma dimensão que é a do quanto a gente consegue mostrar a nossa paixão pela música e cativar o aluno com essa paixão, assim, de forma que a gente quer que ele também pegue um pouquinho dessa paixão para ele, assim, que ele vá querer trazer aquilo para a vida dele, né? Fazer do choro um pouquinho da sua vida. E o trabalho que a gente está fazendo aqui, ele é um trabalho de educação musical, mas não só, né? Ele é um trabalho de educação musical a partir de uma linguagem brasileira, que é do choro, e que, em última instância, de certa maneira, o que a gente faz é uma preservação da história do Brasil, não da história da música, da história. Ele é um projeto que ele é para ser de contínuo, né? De continuidade, né? Que ele precisa de tempo para que as pessoas assimilem de uma maneira mais intensa, né? Mais interna, né? Então, para que as pessoas passem a gostar de tocar, de ouvir choro, assimilar aquilo como uma coisa recorrente, comum, normal, assim, é preciso de tempo, assim. Então, nós gostaríamos de levar esse trabalho por um tempo indeterminado, assim. A nossa vontade é de renovar para o próximo ano, que seja uma coisa da agenda cultural, artística da cidade mesmo, assim. Quem queira estudar música, né, como eu falei, que seja para
para uma questão assim, lúdica, amadora, porque se sente bem ou porque queira se profissionalizar na música. A gente quer que seja um projeto contínuo, que tenha todo ano, que a pessoa saiba que tem, que ela pode participar. Então, essa é a nossa vontade.